Eu sou a professora Helena de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos cacheados um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana. Hoje estou usando uma blusa bem florida. Atrás de mim nós temos uma parede verde bem clarinha. Em um texto, as palavras são escolhidas para melhor transmitirem a mensagem comunicativa. A aula de hoje abordará alguns desses recursos que facilitam essa transmissão. Ficou curioso? Então venha comigo conhecer alguns desses recursos. Vamos? Nós já sabemos que um texto verbal é formado por partes que estão harmonicamente organizadas entre si. Em sua construção, o autor escolhe as palavras, as organizações das frases, com o objetivo de transmitir uma mensagem. Essa mensagem pode ser transmitida de muitas formas e cada emissor, ou seja, cada um que deseje se comunicar com alguém, de acordo com a sua intenção comunicativa, escolhe a melhor possibilidade de se expressar. Essas possibilidades são os efeitos de sentido. Efeitos de sentido. Efeitos de sentido são possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a sua intenção comunicativa. Eles podem ser duplo sentido, ambiguidade, ironia, humor, entre tantos outros. Esses efeitos de sentido ajudam o leitor na construção de novos significados para a leitura. Uma questão muito interessante é o fato de a leitura ser uma espécie de parceria entre quem escreve e quem lê o texto. Isso significa que o autor do texto utiliza-se de todas as estratégias possíveis para que o leitor faça uma leitura significativa de seu texto. E, como já foi dito anteriormente, os efeitos de sentido são muito importantes na construção dos diferentes significados oriundos do ato de ler. Mas como o autor cria esses efeitos de sentido? Existem várias estratégias para isso. E alguns recursos utilizados nos textos para a criação do efeito de sentido são a repetição, são a utilização de períodos curtos, são nós escrevermos as palavras em negrito, destacá-las com o uso do recurso do negrito, ou também escrevermos as palavras todas em letra maiúscula, que é o que nós chamamos de caixa alta. Temos também o uso do diminutivo, entre outros recursos. Nós vamos fazer a leitura desse texto para depois nós o analisarmos. Magia das árvores. Eu já lhe disse que as árvores fazem frutos do nada, e isso é a mais pura magia. Pense agora como as árvores são grandes e fortes, velhas e generosas, e só pedem em troca um pouquinho de luz, ar, água e terra. É tanto por tão pouco. Quase toda a magia da árvore vem da raiz. Sob a terra, todas as árvores se unem. É como se estivessem de mãos dadas. Você pode aprender muito sobre paciência, estudando as raízes. Elas vão penetrando no solo devagarinho, vencendo a resistência mesmo dos solos mais duros. Aos poucos,
vão crescendo até acharem água. Não erram nunca a direção. Pedi uma vez a um velho pinheiro que me explicasse por que as raízes nunca se enganam quando procuram água. E ele me disse que as outras árvores que já acharam água ajudam as que ainda estão procurando. E se a árvore estiver plantada sozinha num prado? As árvores se comunicam entre si, não importa a distância. Na verdade, nenhuma árvore está sozinha. Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso. A natureza, uma vez mais, nos transmitindo um ensinamento. Ensinamento da paciência, da fraternidade. E é tão bom sabermos que não estamos sozinhos, não é verdade? Vamos iniciar a análise do nosso texto relendo esse trecho. Eu já lhe disse que as árvores fazem frutos do nada, e isso é a mais pura magia. Pense agora como as árvores são grandes e fortes, velhas e generosas, e só pedem em troca um pouquinho de luz, água, ar e terra. Após a releitura desse trecho, nós vamos analisá-lo. Foque a sua atenção na palavra pouquinho. Qual o efeito de sentido que o uso do diminutivo traz para esse texto? Lembrando que as palavras presentes em um texto foram escolhidas e estão sempre a serviço da transmissão de uma mensagem. Porque o autor poderia ter escrito que as árvores pedem em troca um pouco de luz, água, ar e terra. Mas ele escolheu o diminutivo, ele escolheu um pouquinho. Você conseguiu perceber o efeito de sentido aqui? A palavra pouquinho aqui enfatiza que as árvores pedem não somente pouco, elas pedem muito pouco. É como se fosse quase nada, se nós compararmos com a magia das árvores. Mas você sabe o que é enfatizar? Porque aqui esse termo pouquinho, ele foi utilizado com a intenção de enfatizar a quantidade do que é pedido. Enfatizar é reforçar, chamar atenção, dar um destaque para algo. Então, o autor quis chamar bastante atenção para nos mostrar que as árvores realmente pedem quase nada para tudo aquilo que elas nos oferecem. Vamos analisar mais um trecho do texto. Você pode aprender muito sobre paciência estudando as raízes. Elas vão penetrando no solo devagarinho, vencendo a resistência mesmo dos solos mais duros. Bem, após a releitura, eu gostaria que você focasse a sua atenção na palavra devagarinho. Qual o efeito de sentido que o uso do diminutivo traz nesse trecho do texto? Por que o autor não utilizou-se da palavra devagar, mas sim da palavra devagarinho? Qual foi a intenção dele? Ele poderia ter dito, elas vão penetrando no solo devagar, mas ele optou pela palavra devagarinho. Por quê? O que você acha? Bem, pode-se dizer que ao fazer uso do diminutivo, o autor quis enfatizar, ou seja, reforçar
a velocidade reduzida com que as raízes penetram no solo. Isso ajuda a nós, leitores, a imaginarmos o movimento das raízes indo bem devagarinho, entrando no solo. Você conseguiu perceber esse efeito de sentido? Aqui temos a última análise do texto Magia das Árvores. Vamos à releitura de mais um trecho. As árvores se comunicam entre si, não importa a distância. Na verdade, nenhuma árvore está sozinha. Ninguém está sozinho, jamais. Lembre-se disso. Eu gostaria que você, por gentileza, focasse a sua atenção nessas frases. Ninguém está sozinho, jamais. Lembre-se disso. No trecho destacado, essas frases são frases curtas e elas aumentam o número das pausas, proporcionando um efeito de... Qual o efeito que você acha que elas geram? Elas proporcionam um efeito de ênfase. Elas enfatizam que somos seres que convivemos uns com os outros. Elas fazem com que o leitor tenha tempo para incorporar a ideia de que nenhuma espécie está sozinha, nem as árvores e nem os seres humanos. Vamos agora à leitura dessa tirinha do Calvin e do Haroldo para que ela possa ser analisada depois. Vamos à leitura. Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que eu... Mas algo muito, muito... Calvin, o que você fez? O que será que esse rapazinho sapeca fez dessa vez, hein? Vamos focar a nossa atenção no último quadrinho da tirinha. Nele, nós observamos que na fala dos dois personagens foram utilizados alguns recursos com a intenção de gerar efeito de sentido. Observe o termo muito presente na fala do Calvin. Ele é repetido e na segunda vez que ele aparece, ele está com o tamanho da sua fonte aumentado e ainda está em negrito. Ou seja, que efeito de sentido esses recursos querem provocar em nós, leitores? Vamos reler a fala do Calvin? Mas algo muito, muito. Se você disse enfatizar que o menino fez algo muito ruim, sua resposta está correta. Você conseguiu perceber que ele teve esse efeito de ênfase? Vamos agora observar a fala do pai. Na fala dele, também foram usados alguns recursos, como o tracejado do balão, as letras todas em negrito, que junto com a boca imensa do pai, geram um efeito de sentido. Que efeito de sentido é esse? O que você acha? Eu acho que você acertou, exatamente. Esses efeitos de sentido demonstram que o pai está gritando. Por que você acha que ele gritou? Será que ele estava impaciente? Não sei dizer. Nossa aula está terminando e, por isso, vamos revisar o que foi visto hoje. O tema girou em torno de algumas estratégias usadas em textos escritos para gerar efeitos de sentido, como velocidade, ênfase, entre outros.
Efeitos de sentido que são obtidos pela utilização da repetição de palavras ou expressões, pelo uso de períodos curtos, palavras em negrito. Agora é o momento do nosso desafio da aula. Leia o texto abaixo e diga qual o efeito de sentido gerado pela repetição da expressão a chuva. Mãos à obra! Chegamos ao fim de mais um encontro. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e eu espero contar com a sua presença na próxima aula. Até lá!